Chegou a hora do esporte, o Josiano já está aqui. Josiano, boa tarde, mas já falei bom dia para o Josiano hoje no Jornal da Manhã, né, Josiano? Acordou mais cedo hoje, né? Exatamente, o Jornal da Manhã daqui da Unifev, uma boa estreia, né, Luciano? Bem legal esse novo programa de jornalismo na TV Unifev, na Rádio Unifev e também pela internet. A gente falou hoje de manhã, comentou um pouco sobre seleção brasileira, sobre Votuporanguense e vamos falar mais um pouco agora. Falando em Votuporanguense, hoje à tarde tem a apresentação aí do elenco, né? Exatamente, às 13 horas da tarde está marcada aí a coletiva de imprensa da Votuporanguense aí com a apresentação dos jogadores do CAV aí que vão disputar a Copa Paulista, que para Votuporanguense começa no dia 10 de julho, torcedor anota aí na agenda, 10 de julho fora de casa contra o Mirassol. A Votuporanguense, hoje a gente deve conhecer os nomes, né, os jogadores que iniciam os treinamentos. E uma coisa bem legal, Luciano, que logo após a coletiva de imprensa, o elenco já vai para o campo na Arena Plínio Marim ali para iniciar os trabalhos com o treinador Ito Roque. Ainda falando de Votuporanguense, o Cavinho venceu a segunda partida no Campeonato Paulista da primeira divisão, fez 2-0 jogando no sábado contra o time do Barretos, a partida no estádio Fortaleza, lá em Barretos. Os gols da Votuporanguense foram marcados por Arilson e no próximo sábado, às 3 horas da tarde, o time treinado pelo Ailton Modesto joga na Arena Plínio Marim, partida aí em casa. A Votuporanguense volta a jogar em casa pelo campeonato, Luciano. E aliás, hoje à noite no programa Meio de Campo, o técnico Ailton e o volante e capitão do time sub-20, o Aleph, estarão aí confirmados, são presenças confirmadas no programa Meio de Campo, que começa após o TV O Jornal, segunda edição. É isso aí, Josiano, e desejamos aí muita sorte aí para o técnico da Votuporanguense, para o Ito Roque, que vai disputar agora a Copa Paulista, mas tem contrato até o ano que vem, né, para a Série A2. É o foco, né? O Paulistão, que é o foco, né? Montar um time legal agora para ter aquela base para a A2 do ano que vem, que é o prato principal, é o campeonato que vale mesmo, Luciano. Isso aí, agora falando em campeonato que vale mesmo, o Brasileirão teve rodada esse fim de semana, eu não acompanhei. Teve um certo jogo aí, um certo clássico, que um certo time chamado não... Palmeiras ganhou de um certo time chamado Corinthians. Aliás, se você torce para o Corinthians, né, Luciano? Eu não reparei, esse fim de semana não... Teve esse clássico aí, aliás, um jogo de muita igualdade, num ritmo muito acelerado aí. O Palmeiras venceu com o gol do Cleiton Xavier, mas o resultado poderia ter sido qualquer um, poderia ter sido uma vitória do Corinthians, poderia ter sido o empate. O Corinthians teve bola na trave, jogo bem equilibrado. No segundo tempo, o Tite fez umas alterações no Corinthians que não surtiram muito efeito. O Palmeiras dominou o jogo, teve lance polêmico ali, mas também teve outros lances polêmicos durante o jogo. Resultado 1-0 para o Palmeiras. E olha só, Luciano, tem os resultados aqui da rodada do Campeonato Brasileiro. Essa rodada deixou aí, entre os 8 melhores do campeonato, 5 deles são times de São Paulo. Passar rapidamente aqui resultados. Internacional fez 3-1 no América Mineiro, Ponte Preta 2-1 na Chapecoense, Fluminense e Grêmio empataram em 1-1. O São Paulo foi derrotado de virada em casa, 2-1 para o Atlético Paranaense, Botafogo 1, Vitória 1, Coritiba 3, Sport 2, clássico que eu acabei de falar, Palmeiras 1, Corinthians 0. O Atlético Mineiro perdeu o clássico de Minas Gerais 3-2 para o Cruzeiro. O Figueirense fez 1-0 no Flamengo e o Santos ganhou fora de casa. O Santos está muito bem no campeonato, apesar de desfalques de Lucas Lima, Gabigol, venceu por 2-0 o Santa Cruz. Com esses resultados, o líder é o Internacional com 16 pontos ganhos, vice-líder o Palmeiras com 15, o Grêmio é o terceiro com 14, o Corinthians na quarta colocação com 13 e aí vários times com 10 pontos. O Santos é o quinto, o Flamengo é o sexto, o São Paulo é o sétimo e oitavo a Ponte Preta. Todos os paulistas entre os 8 melhores da competição. E por fim aí os times que estariam rebaixados, o Atlético Mineiro, Sport Recife, América Mineiro e o Botafogo do Rio, que é o lanterninha da competição. Isso aí, agora falando sobre Copa América, o Brasil, né, não é novidade para ninguém o que aconteceu. Mas é um vexame, né, Luciano? É um vexame tremendo, rapaz, ser eliminado pela seleção do Peru. Foi isso que aconteceu. Quem ficou até mais tarde acordado ontem vendo esse jogo da seleção brasileira não acreditou daquele gol que o Brasil tomou, gol irregular, sim, gol de mão, mas tá aí, o Brasil
não conseguiu fazer um gol sequer aí na equipe do Peru e está eliminado da Copa América do Centenário na fase de grupos. Vexame total. Quem acha que a vergonha do futebol brasileiro se encerraria no 7-1, viu que não, o projeto continua todo errado. E aí não adianta, comentaristas disseram que a seleção brasileira melhorou, tal, porque tirou um volante e colocou um meia. Eu não achei que o Brasil jogou bem ontem, não. Jogou sim um time mais leve, só que muito cadenciado. O futebol moderno hoje em dia não se joga mais assim, se joga com velocidade, com intensidade, e a gente não vê isso nos jogadores da seleção brasileira. Outra coisa, falar de arbitragem também, o Brasil não tem moral nenhuma, porque no primeiro jogo da Copa América contra o Equador fez um gol legítimo que foi anulado, um frango do goleiro Alisson, foi anulado pela arbitragem, era para o Equador ter vencido o Brasil por 1-0. Então, elas por elas, o Brasil perdeu porque está numa má fase, é um time ruim, Luciano. Tem bons jogadores sim, mas que quando vestem a camisa da seleção brasileira, falta alguma coisa, falta se montar um time, e eu acho que já deu, né, para o técnico Dunga aí, não tem mais necessidade de fazer mais testes, tá na hora de novidade na seleção, e eu aposto no técnico Tite.